Bom, como já fizemos essa cópia da planta de piso para esses elementos e abrimos a fundação, neste caso que é esse aqui, esse último. Agora o que devemos fazer é o seguinte: vamos selecionar uma das paredes, neste caso eu escolhi esta, e seleciona o piso. Dá um clique no piso, está aqui, e escreve pelo teclado Select para selecionar elementos similares. Dá um Enter e selecionou esses elementos. O usuário deve prestar muita atenção para ver quais são os elementos selecionados, e como não tem nenhum problema, são os elementos que eu pretendo selecionar ou pretendia selecionar. Dou um clique com o teclado direito mouse, venho para essa opção isolar objeto, e em vez de manter o que eu selecionei, porque essa opção vai manter os objetos que eu selecionei e vai isolar os objetos que eu não selecionei. Então, para mim, neste caso, eu quero que isole, né, esses objetos que eu selecionei. Esses outros podem ficar. Aqui vão ficar esses elementos que não selecionei, eles vão se isolar. Agora aqui eles vão ficar aqui e eu vou ter que ela vai sumir e vai ficar desta forma. Isolei os elementos que selecionei. Depois de ficar assim, dá um clique, seleciona todos os elementos que não vais utilizar. Depois de selecionar, dá um clique no Delete, porque esses elementos não irão fazer parte do nosso trabalho. Com o teclado direito do mouse, dá um clique em qualquer ambiente da área gráfica e vem nessa última opção para mostrar os objetos que foram ocultos. Pronto, já está. Daí o que devemos fazer é o seguinte: seleciona novamente uma das paredes e escreve Select para selecionar os elementos similares, dá um Enter, em seguida chama um comando para a seleção de elementos similares. Daí eu vou fazer o seguinte: o que vou fazer é mudar, alterar essas dimensões ou seja, a altura da minha planta de piso para 300. É só para termos esta forma da casa. Pronto, feito isso, já está. Criamos esse esquema, fica desta forma, e viemos para a parede. Neste caso tem este modelo de parede. Tenho que procurar a parede que aparece o concreto, neste caso, que é esta. Daí que devemos sobrepor esses elementos para depois apagar essa parede que nós diminuímos a altura. Dá um clique, devemos ver se ela dá um clique, está centralizada, está tudo bem. Devemos controlar aqui, depois dá um clique neste elemento e pode começar a desenhar a nossa fundação. Neste caso está aqui, está a entrar devidamente. Prontos, está aqui a fundação. Estamos a criar este elemento de fundação, e com o teclado direito do mouse dá um clique e fecha esta forma. Pronto, já está. Notem que aqui não existe uma determinada união nesses elementos, e dá um clique sobre uma das paredes e pega ela, prolonga para fora. Vai fazer isto com esse outro elemento. Dá um clique e pega esse elemento, carrega para fora. Pronto, criou uma união nesse outro elemento. Temos algo incorreto nesta parede, podemos apagar para não nos criar problemas futuramente. Vamos pegar mesmo no ponto médio
desse nosso projeto, e vamos prolongar para cá para vermos o que vai acontecer dessa vez. Pronto, já está. E escreve pelo teclado TR, Enter, TR, Enter, Enter novamente para começar já a apagar. Dá um clique, pronto, já está, já apagamos então essa forma. De seguida eu vou fazer o seguinte: como eu já conheço a forma da casa, eu posso apagar esses elementos. Que eu queria era aquela forma básica deste nosso projeto. Aí o que devemos fazer é com offset, vamos dar offset, enter, de seguida vamos por 4, distância de 4 metros, enter, depois de dar distância de 4, pega este elemento, carrega, e vai pegar este outro elemento aqui, esta planta de esta parede, e carrega para aqui. Pronto, já está. E de seguida pega este elemento, carrega, e para finalizar já esse processo, dá um clique no espaço para voltar no último comando e põe uma distância de 120, foi o que nós aplicamos. Estou a fazer aquilo como nós desenhamos a forma do nosso projeto, e pronto, já está. E escreve pelo teclado TR, Enter, Enter, e apaga os elementos que não pretendes. Está aqui, assim temos a forma do nosso projeto. Depois disto, vamos pôr em forma de perspectiva para percebermos como é que está o que estamos a fazer nesse projeto. Está aqui, este é o nosso piso, este elemento aqui é aquela parede que serviu como guia. Mas vamos fazer o seguinte: dá um clique sobre aqui na vista superior. Depois de dar um clique nessa vista superior, seleciona uma das paredes e escreve pelo teclado Sele para selecionar elementos similares. Então, como ele não chamou Sele, para selecionar elementos similares, dá Enter. Depois de selecionar esses elementos similares, vamos reduzir essa altura, em vez de ser de 220, vamos pôr de 800. Está aqui, pronto, já está. E já está, vai ficar desta forma, desta natureza. E de seguida o que devemos fazer é o seguinte: devemos saber qual é a distância, vamos lá ver, qual é o tamanho do piso do nosso edifício. Ou seja, vamos colocar aqui, vamos selecionar esse elemento que é a fundação, Sele, para selecionar elementos similares. Selecionou todos os elementos similares, vem aqui nessa barra de propriedades, vamos alterar essa elevação, em vez de ser o 0, vai ser menos, neste caso menos 800. Enter, fica desta natureza. Depois que deve-se fazer o seguinte: deve-se saber qual é o tamanho deste piso. Dá um clique sobre o piso, é de 250 mm. Neste caso, como está assim, e tem aquela parede que estávamos a guiar, seleciona a parede, escreve Sele para selecionar os elementos similares desta parede, Enter, e apaga, e dá um clique no Delete do teclado para apagar esses elementos selecionados. Pronto, já está. Aí só vai ficar esses dois elementos. Então dá um clique sobre esta sapata, escreve pelo teclado Sele para selecionar elementos similares, dá Enter. Depois de dar Enter, agora, em vez de ser menos 800